Fala galera, beleza? Lucas Santos aqui novamente na área e você está no canal Viver de Personalizados. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo aqui bem bacana, respondendo algumas perguntas que eu tive tanto no Instagram e até em alguns vídeos passados mesmo aí nos comentários. Então o que acontece? Tem o pessoal perguntando assim: como é que tá a sua média? Você consegue equilibrar, manter uma média bacana todo mês? Tipo, os meses fracos, como é que você faz para regular, para controlar e tudo mais? Mais ou menos esse tipo de pergunta, sabe? E é interessante falar sobre isso porque eu fiz um vídeo, eu acho que tem um mês mais ou menos, foi no começo do ano, falando sobre qual que estava sendo mais ou menos minha média de salário e os problemas que eu estava tendo com a questão de organização financeira. Porque eu tô aqui para falar a realidade, não tô aqui para iludir ninguém. E como autônomo, realmente é uma parte bem complicada a gente fazer esse controle, porque às vezes a gente acaba excedendo nos gastos, a gente aproveita os meses bons e esquece que tem os meses ruins, e isso acaba complicando aí na organização financeira da nossa empresa. E eu, como não sou perfeito, passo por isso todo santo dia, e veio a calhar do mês de março ser um mês interessante para falar sobre isso, porque nos meus 2 anos de loja física, eu comecei no comecinho do ano, então 2 anos e pouco, então esse já é o meu 3º mês de março que eu pego. Eu não sei qual que é o problema com o mês de março, mas o mês de março para mim sempre foi muito fraco de vendas em geral. Meu faturamento no mês de março sempre foi um faturamento bem abaixo da média. E assim, falando de média, quando eu junto tudo que eu faturei no ano e tiro a minha média é uma média bacana, tá? Uma média boa. Eu sinto que tá nos trilhos, que eu tô tendo uma média legal, que o meu faturamento tá bacana, por eu ser autônomo e ter só um ajudante meio período. Então eu vejo que para eu crescer mais, eu já teria que partir para uma parte de ter mais um funcionário, porque a minha produção aqui só comigo e com o meu ajudante meio período, a gente já tá ali quase no limite sempre. Então, beleza, eu vejo que é isso, que tá tudo certo, que eu tô faturando legal, tá na média que eu queria e não tem nada atrapalhando, vamos dizer assim. Porém, quando eu falo de média anual, é isso, é juntar todo o faturamento de todos os meses e dividir por 12, né? Só que tem alguns meses que são lá em cima e tem alguns meses que são lá embaixo. E isso acaba desequilibrando. Não vou falar valores exatos, mas vou dar uma ideia aqui para vocês. Meu faturamento de novembro, dezembro e janeiro foi um faturamento muito top. Foi um faturamento que o valor do faturamento foi mais que o dobro da média anual. Mais que o dobro. Então suponhamos que a minha média de faturamento anual fosse 10 mil por mês. Em novembro, dezembro e janeiro, o faturamento deu 22 mil. Então bem acima da média. E esse faturamento acima da média nesses meses mais fortes, ele compensa os meses mais baixos, que geralmente para mim é o mês de março. Para vocês terem uma ideia, o meu faturamento de março está acabando já, só tem mais alguns dias, então eu já tenho faturamento até hoje e daqui para dia 30 não vai mudar muita coisa. O meu faturamento de março foi um pouco mais da metade do meu faturamento médio. Então suponhamos aí que o meu faturamento médio esteja na casa dos 10 mil por mês, no mês de março eu faturei 5.500. Para você terem uma ideia, o tanto que isso joga lá embaixo. E o que acontece? No mês de março eu tenho todas as dívidas fixas que eu tenho nos outros meses. Eu tenho que pagar o meu ajudante, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que pagar minhas contas da minha casa. Meus custos fixos continuam os mesmos que o meu faturamento lá embaixo. Então assim, eu falei no último vídeo que eu estava tendo esse certo descontrole com os gastos, porque eu tive esses faturamentos bons nos últimos meses e eu deveria ter guardado muito mais dinheiro do que eu realmente guardei. De certa forma, pode dizer que eu faturei bem e gastei bem da mesma forma, o que não é certo. Não vou passar sufoco nesse mês, porque de certa forma eu guardei um pouco, eu sabia que o mês de março ia ser mais fraco, só que foi muito mais fraco do que eu imaginava. Pra você ter uma ideia, quase a metade da média. E o faturamento de março, ele malemar cobriu os custos fixos da loja, sobrando um troquinho para eu realmente jogar no caixa livre do meu salário. Então eu tive que inteirar com o que eu faturei em novembro, dezembro e janeiro. Se eu não tivesse guardado nem um pouco, você pensa, empresário, dono de loja, autônomo, eu ia estar sufocado no mês de março. Eu ia estar com dívida para pagar, que o faturamento da loja não bateu. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer é isso, sabe? Tipo, essa questão do controle financeiro é uma coisa que a gente tem que levar muito à risca.
Agora, no início de 2023, foi que eu realmente me toquei de cair a ficha que eu tinha que ter mais atitude quanto a essa questão do controle financeiro. Ainda assim, eu guardei uma reserva bacana do que eu fiz no final do ano e começo do ano, só que se eu tivesse um controle melhor, se eu tivesse mais focado nisso, eu estaria com a grana muito mais boa em caixa do que eu tô hoje, porque eu tô com a grana em caixa, só que eu já vou ter que usar essa grana para cobrir o prejuízo, entre aspas, que eu vou ter no mês de março, que o mês de março ele meio que não cobriu. Mas o interessante também é porque, como eu já conheço a métrica, né, as estatísticas aqui da minha loja, eu já sei que abril já entra sendo um mês forte para mim. Então, assim, eu sei que abril vai ser um mês bacana e eu já estou me projetando, me preparando para em abril eu conseguir fazer uma reserva bem maior e mais gorda do que as reservas que eu estava fazendo anteriormente. Que anteriormente minha reserva estava muito pequena, eu estava gastando praticamente tudo que eu recebia e isso estava prejudicando minha saúde financeira, tanto da loja quanto a minha pessoal também. Então, basicamente, esse vídeo é isso. Eu não quero dar uma de tipo, ensinar vocês, justamente porque é um problema que eu tô passando. Então, não vou dizer que eu posso ensinar vocês porque é algo que eu tô passando, mas o que eu quero é compartilhar com vocês a experiência que eu tô passando e que eu estou focando em melhorar, para você também que pode estar fazendo algo parecido, também ter essa chave de se tocar que o controle financeiro ele é extremamente importante para o seu negócio dar certo, que é guardar quando vende bem, para cobrir quando não vender tão bem assim no mês. Então, galera, foi somente isso mesmo que eu queria falar hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu por compartilhar e não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Fui!